Vamos começar então? Vamos fazer a leitura do Seara primeiro, depois a gente faz a prece e depois o Evangelho. Boa noite, todos estão me ouvindo? Tá em ordem. Boa noite. É o capítulo 10, né? É o capítulo 10. Isso. Perfeito. Em tarefa espírita. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o divino mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. Chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E, renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida, Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável como sendo o amor, não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, encontrará em quase todos os companheiros oportunidade de aprender ou de auxiliar. A cada passo, encontrará os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma, os que te zombem dos ideais, os que te compliquem as horas, os que te criem dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso socorras os que te perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faça distraído quanto à orientação de que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro, diante do mal, é invariavelmente chamado a fazer o bem. Então, meus amigos, companheiros de jornada, vamos todos fechar os nossos olhos, mentalizar os nossos mentores espirituais e pedir discernimento, pedir conhecimento para a aula de hoje. Que esses ensinamentos nos levem ao exercício do nosso trabalho diário. Que assim seja. Assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho? Daí a gente já parte para a nossa aula. Vamos lá, então. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto é resignação, esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a amargura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias.
e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferente quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta ao contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Muito bom. Então, essas leituras são importantes até para a harmonização do nosso ambiente, né? E, evidentemente, para que a gente aprenda mais com elas, relembre, principalmente o Evangelho é de leitura diária, né? Lógico. E o Seara dos Médiuns, a gente sempre está aprendendo com ele também. Esse tema de hoje, né, o transe psíquico, inicialmente eu fui na nossa apostila, né, aquela que está indicada no programa, e ali o tema é tratado extremamente superficial, né, de forma assim bastante superficial. Só é falado alguma coisinha, e evidentemente aquilo não é suficiente para uma aula, né? Então, eu procurei aprofundar um pouco mais, olhando os livros que eu tenho aqui em casa, mas o tema é muito amplo. Sabe, olhando alguns livros, a gente vê que pode ser falado muita coisa a respeito disso. É um tema, inclusive, que interessaria bastante para a Fernanda. Eu acho que ela não está hoje, né? Porque toca bastante a área da psicologia também, né? E não somente a psicologia. Mas eu preparei um material para a gente poder acompanhar e não se perder em meio a bastante informação. E conforme eu vou falando, se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma questão a acrescentar, por favor, fiquem à vontade, tá bom? É só ativar aí o áudio e falar. Todo mundo tá vendo, né? Estão vendo, tá. Então, Sim. tá, né? Sim. O nosso tema é os transes psíquicos. Mais ou menos a gente tem uma ideia do que vamos falar, mas como veremos, o tema é bem mais aprofundado do que a gente imagina.
O estudo do transe começou lá na França, né? Começou com a análise, né, dos distúrbios conhecidos como pseudoneurológicos, de origem histérica, que eram as crises convulsivas, tremores, tiques, anestesia cutânea, paralisias funcionais. Os estudiosos da época começaram a analisar os motivos dessas situações, né? E esse estudioso aqui, o Pierre, ele conceituou, definiu o transe como um estado de baixa tensão psíquica, onde o domínio da consciência se enfraquece, possibilitando a dissociação da personalidade. Eu coloquei em vermelho essa palavra, dissociação da personalidade, porque ela indica uma série de estudos, né, que hoje são chamados de perturbação de identidade dissociativa. O que quer dizer isso? São aquelas pessoas que têm dupla personalidade, aquelas pessoas que têm múltipla personalidade, né? Essa dissociação da personalidade é representada aqui, olha, nessa imagem, é uma interpretação artística da pessoa com múltiplos estados de personalidade dissociados. Então, veja, tem o rapaz aqui, né, e essa multidão ao seu redor. Essa multidão seriam as personalidades que, num dado momento, poderiam vir à tona, né, vir à consciência. Elas estão no estado da subconsciência dele e podem, em determinada situação, tomar a frente aqui e se manifestar, né? Isso é o que significa essa dissociação da personalidade. Vejam, portanto, num primeiro momento, que no início dos estudos referentes ao tema, os estudiosos apenas encaravam a questão orgânica, né? Apenas reparavam, indicavam a situação como uma patologia, né? Uma questão de perturbação orgânica. Eu tenho, né, um livro alguns autores que eu vou indicar aqui não são atuais, então às vezes vocês vão até estranhar os nomes, né? Mas são profundos estudiosos do espiritismo. O Zalmino Zimmermann, ele fala, com efeito, não há como cogitar-se de uma separação de segmento da personalidade de um médium, que é aquela situação da dissociação, né? Quando o que ocorre efetivamente é um abrandamento, nos casos de médiums conscientes e semiconscientes, ou um amortecimento provisório, nos casos de médiums inconscientes, da atividade consciente. Então, marquem isso. Está falando da atividade consciente nossa, né? A fim de que outra personalidade, com recursos perispiríticos próprios, conjugados aos do médium, possa se comunicar em regime de associação de personalidades e de intercâmbio energético. Quer dizer, não existe uma dissociação de personalidades do próprio médium, mas existe uma associação de personalidades consideradas a personalidade do médium e a personalidade do espírito comunicante, tá? Quando eu falo aqui atividade consciente, é porque o transe tem tudo a ver com a atividade consciente, né? Quando a gente fala em transe, como o Zalmino fala aqui, uma situação de abrandamento do nosso estado consciente ou uma situação de amortecimento provisório do nosso estado consciente. O abrandamento se daria no transe ocorrido com os médiuns conscientes e semiconscientes, né? Quer dizer, ele mantém grau de consciência do que está acontecendo. E o amortecimento provisório se daria nos casos dos médiuns inconscientes. Seriam aqueles que teriam... Tem algum barulho aqui no meio, aqui, mas tudo bem.
tá? O amortecimento provisório nos inconscientes, eles não teriam consciência do que está se passando com eles. Tudo bem por enquanto? Então, encarada a situação apenas no campo da patologia, né, os estudiosos, na maioria da psicologia, né, eles indicam que é o próprio médium que dissocia os seus estados da personalidade, né? Cria personalidades diversas. E na mediunidade, né, com os alminos, a gente percebe que há uma associação de personalidades, sendo uma delas estranha ao médium. Tá? Avançando, vocês vão se habituando com o tema e daí vai ficando mais fácil entender. Numa concepção mais espírita, inicialmente com os alminos, o transe é um estado de alteração consciencial, quer dizer, o nosso estado de consciência se altera, ele não fica totalmente focado, né? Alteração consciencial, abrandamento ou apagamento provisório do consciente desperto, que é o nosso estado de vigília, né? Possibilitando a emersão do subconsciente, que seria de nós mesmos, ou a expressão do pensamento alheio, que seria a associação com um terceiro espírito. Então, isso é o transe para o espiritismo, tá? Isso é o transe mediúnico, né? O transe pode ser considerado, segundo Jaime Servino, um estado especial, quer dizer, alterado, né? Entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. Então, o que teríamos aqui, né? Já está falando que é um estado meio alterado, e isso fica fácil para a gente entender quando ele fala entre a vigília e o sono. Tá? Então, dependendo do nosso estado da consciência, né, você estaria mais acordado ou mais dormindo. Ele seria aquele estado no meio. Vamos avançar e a gente vai considerando. O estado de transe, isso é Leon Denis falando no livro No Invisível. O estado de transe é esse grau de sono. Lá também. Acho que eu vou pôr o áudio. Tem alguém falando no meio. Tem duas pessoas com o microfone aberto ali. Gente, o Edu consegue colocar o mute para todo mundo. Eu tenho um ali. Nas reuniões, ele vai lá e coloca, e depois quem quiser vai lá e tira. Não, eu estou procurando aqui, é que eu não estou encontrando a pessoa que está aberta, mas tudo bem. Tem 3, na verdade. Agora 4. Para esse negócio aqui. Bom, eu acho que foi. Vamos prosseguir. Qualquer coisa a gente volta. Então, prosseguindo aqui. Segundo fala Leon Denis, né, o estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Quanto mais profundo é o sono magnético que ele fala aqui, mais completo vem a ser o desprendimento. As radiações da psique aumentam e se dilatam, um estado diferente de consciência. Faculdades novas se revelam. Então, olha que interessante, né? Leon Denis está dizendo que no transe, de forma mais intensa ou menos intensa, o que existe é um desprendimento do nosso perispírito das fortes amarras do nosso corpo denso, físico. Há, portanto, aquilo que a gente já falou com vocês, né? No transe há um entorpecimento, né, das faculdades físicas, um entorpecimento da força física,
propiciando uma maior liberação do espírito, tá? Do perispírito aqui. Então, a gente percebe bem nessa imagem. Quanto mais intenso é o transe, mais o corpo, mais o espírito está livre. E nesse estado ele pode, inclusive, como a gente vê acontecer muito com os sonâmbulos, né? Ter faculdades, revelar faculdades que ele não tem quando no estado de vigília, né? Olha que interessante. Portanto, para a gente entender bem isso, o que acontece nos nossos momentos lá de desenvolvimento mediúnico na escola e do trabalho mediúnico, mas não somente no intercâmbio com os espíritos, em diversos momentos. Sempre que há um leve que seja entorpecimento do físico, né, ocorre o trânsito e o espírito é mais liberado, tá? Então, no momento que a gente está lá, se concentrou, mesmo que não tenha inconsciência, existe transe, né? Porque você alterou o seu estado mental, tá? Vamos avançar e a gente vai conversando a respeito. Os graus do transe. Tanto faz o transe, seja ele mediúnico ou os outros tipos que a gente vai ver. O transe ele pode apresentar dois estados extremos. O superficial, que é consciente, a pessoa está em transe, mas ela não tem inconsciência, tá? Não há amnésia lacunar, que isso daqui significa esquecimento dos fatos vividos durante o transe. A pessoa fica consciente, sabe o que está acontecendo, mas ela se encontra em estado alterado. E há, no outro extremo, o transe profundo, que é o inconsciente. Nesse caso, existe a amnésia lacunar, quer dizer, quando voltar, ela não vai lembrar do que aconteceu durante o transe. E nesse instante de transe, o seu espírito é extremamente sugestionável. Isso daqui acontece pode acontecer, os dois podem acontecer na hipnose, no exemplo, tá? A hipnose, ela se dá com base na sugestão, né? Mas a gente vai avançar e vai depois entender melhor. Mas veja, entre um e outro estado, entre o superficial e o profundo, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semiconsciente. Quer dizer, é aquela pessoa que lembra alguma coisa e não lembra de outra coisa, né? Agora, vejam, isso é importante ficar marcado para nós. É um equívoco achar que o transe é apenas inconsciente. Então, você imaginar que está em transe somente aquela pessoa que fica totalmente inconsciente, isso é errado. E para os alunos é importante a gente falar isso, porque às vezes o aluno pode achar que ele, no momento lá, às vezes ele nem dá oportunidade a uma manifestação, porque ele acha que ele não está em transe, né? Às vezes ele não permite prosseguir no treino, porque ele acha que não está em transe, por não estar inconsciente, quer dizer, ele se analisa lá, ele pensa, mas eu estou vendo o que eu estou sentindo, eu estou vendo o que estão falando, eu estou sentindo o ambiente, mas ele está em transe, mesmo assim. E nesse transe há a possibilidade de um espírito o envolver e dar prosseguimento no treinamento de desenvolvimento da mediunidade, tá? Veja, aqui atrás a gente fala em graus do transe, né? Aqui a gente está falando de dimensões da consciência. É lógico que isso é para efeito didático, tá? Porque não tem como dissociar. É somente para efeito didático, não tem como dissociar isso. Todos eles vão estar juntos. Só um minutinho.
Eu ainda estou procurando um barulhinho no fundo. Oi? Ó, eu ainda estou procurando um barulhinho no fundo. Eu não sei fazer, ficar todo mundo mudo junto. Deixa eu ver aqui. Acho que ficou. Acho que deu certo. Vamos prosseguir? Então, quem quiser falar, só desativa aí o mudo, tá? Dimensões da consciência. Essas dimensões coexistem, elas são indissociáveis, tá bom? É só para efeito didático. Nós temos uma dimensão consciente, que a nossa consciência desperta, é esse momento que estamos agora, a não ser que alguém esteja dormindo, né? Se estiver dormindo, se estiver cochilando, mesmo, sabe aquele estado em que você está vendo a pessoa falar, você está aparentemente prestando atenção, mas você está viajando? Você, não, estou falando sério, nesse caso, porque eu estou vendo o pessoal rindo aqui, mas nesse caso, às vezes você está lá vendo a pessoa explicar tudo tal, mas está longe dali. Você não está na dimensão consciente da sua mente. Você não está, você está em transe, você está viajando, né? Então, o consciente é a consciência desperta, é o estado de vigília, caracterizado pela percepção lúcida das disposições interiores e pela relação coerente com o meio exterior. Quer dizer, no exemplo que eu dei da aula, eu falando, vocês estariam analisando o que eu estou falando e analisando os reflexos disso em vocês mesmos. Percebem? Aí vocês estariam conscientes do que está acontecendo. É a dimensão consciente da consciência, tá? Com perfeita orientação tempo e espaço, em condições normais e alheias à situação de sono ou transe. Tá bom? Ainda tem uma televisão ligada aqui, gente. Vocês me desculpem, mas... É Marta Medina, gentil. Eu vou ver. Fecha lá. Ele fecha e abre, eu não entendo. Então. Quem que é essa pessoa? Não é do nosso grupo, é? Não, acho que é da tarde. Então, olha lá, você fechou, abriu de novo. Exatamente. Fechei de novo. Deixar fechado. Olha lá. E o pior é que faz barulho, é dali mesmo, porque quando a pessoa fala, faz uma... A gente dá para ver, porque faz um destaquezinho ali pelo Zoom. Mas paciência, né? Vamos... Mas agora tem vários abertos, gentil. Oi? É que a gente está falando, né? Mas para mim tá fechado essa Marta Medina aí. Não, eu fechei agora. Agora ela está fechada, mas daqui a pouco abre. Bom, vamos prosseguir. Porque a matéria é importante, né? Já abriu de novo. Eu não sei o que acontece, gente. Mas vamos lá. Então, consciente, o estado subconsciente, ele representa uma dimensão, né, onde está o banco de memória da vida atual. Isso aqui é uma coisa interessante para a nossa análise, né? Veja que somente o subconsciente profundo são as memórias das vivências das encarnações passadas. Então, os dois são subconscientes, porque esse daqui é aquela memória que você parece que caiu no esquecimento da sua vida atual, mas parece que caiu no esquecimento, mas está lá guardada. E o subconsciente profundo são as das encarnações passadas. E o superconsciente seria uma dimensão superior de consciência envolvendo potencialidades psíquicas superiores. Isso aqui a gente ainda não atingiu, tá? Então, nessa análise aqui, nós teríamos aqui o nosso presente, né? Aqui o nosso passado e no superconsciente o nosso futuro, porque é algo que a gente ainda não atingiu, né? da nossa dimensão da nossa própria consciência. E quando a gente fala em transe,
a gente pode ter nele acesso a tudo isso daqui. Evidentemente que o superconsciente é complexo, porque se é algo que você ainda não atingiu, não tem como você acessar, né? Eu imagino que seja um acesso natural e gradual. Quanto à duração do transe, ele varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Olha, ela pode ser, o transe, né? Pode ser fugaz, imperceptível para os circunstantes, um súbito mergulho no inconsciente, ou ele pode ser prolongado com visíveis alterações do estado psíquico. Aqui o que a gente tem, né? Como eu falei, dei o exemplo da aula lá. Às vezes ninguém nem percebeu, mas você deu uma viajada, né? Deu aquela viajada, ninguém nem percebeu, mas foi um transe. Por quê? Lembra que eu sempre falo para vocês que às vezes na aula você distrai um minuto, começa a pensar em outra coisa, seu espírito se desloca, né? O espírito se desloca e vai. Por isso é um transe que a gente está estudando. E ela pode ser também prolongado com visíveis alterações do estado psíquico. Quando ele fala aqui que depende da condição física e psíquica, a gente ainda pode usar o exemplo da aula. Quanto mais cansado você tiver, mais fácil você vai viajar para fora da aula, né? E agora, quando você estiver mais tranquilo, mais, né, tiver melhor e tudo mais, daí você consegue manter uma condição melhor. Agora aqui de fundo o cachorrinho começou a latir, mas isso não vai atrapalhar, não. Tudo bem até agora, né, gente? Tudo em ordem. Qualquer coisa vocês me falem. Agora, com relação aos tipos de transe, a gente encontra um monte de coisa, mas eles, vocês vão poder ver nesses 3 exemplos que eu trouxe, que foram os que eu analisei dos livros que eu tenho, né? Eles são iguais, apenas mudam assim alguma coisa, distendem mais o estudo, menos. Com o Jaime Servino, que é o autor que é utilizado na apostila que está indicado no programa, ele fala que o transe ele pode ser patológico, que é aquilo que a gente já falou lá em cima no começo, né? Ele pode ser espontâneo ou natural, e ele pode ser provocado ou induzido. E essa classificação é válida para as demais. O Zalmino, ele fala que o transe pode ser patológico, como aqui. Ele pode ser hipnótico, e no caso de hipnótico, ele vai ser provocado, né? Ele pode ser farmacógeno, que é substâncias químicas, né? E nesse caso ele também é provocado. Ele pode ser anímico, e os estudiosos dizem que o anímico ele pode ser espontâneo ou provocado. O transe noctípico, não sei se já ouviram falar disso, é o transe noturno, o sono, né? O transe noctípico e o transe mediúnico, que é provocado, né? E o Arilex, que também é um profundo conhecedor do tema, um estudioso, ele fala no transe patológico, que é o que ele chama de doentio, o transe espontâneo, que ele fala do sonambulismo, e o transe provocado, que seria o hipnótico, o farmacógeno e o mediúnico. Tá bom? Então, como espontâneo, ele apenas coloca o sonambulismo. Vamos avançar um pouquinho, de forma rápida, lógico, né? Mas está no horário, dá para a gente estudar bem. O transe patológico, como a gente já viu lá no começo, não vamos perder muito tempo com ele, né? Ele reflete disfunções neurofisiológicas de certa gravidade e é gerado por diversos fatores, tá? Então, não é só aquela questão do psicológico que foi tratado no começo e que os estudiosos lá do tempo de Kardec, antes de Kardec, analisavam.
O caso mais elementar ocorre no chamado estado crepuscular dos epiléticos e histéricos. Tá? O indivíduo tem a crise convulsiva e depois fica longo tempo como que abobado ou desligado, falando coisas sem nexo, sem noção de espaço e tempo. Esse tipo de transe também ocorre nos delírios febris, quer dizer, quando a pessoa está com febre, né? Nos estados de coma. Então, na aula passada perguntaram sobre o coma, né? Ele provoca o transe. Nas lesões traumáticas do cérebro. Então, vejam que aqui ele está falando exatamente aquelas indicações do transe, né? Olha, sem noção de espaço-tempo, meio desligado da realidade, né? Externa. Então, a pessoa está em transe. Ela está num estado alterado de consciência, que pode, nesses casos, ser provocado por essas situações aqui que ele está falando. Isso é patológico, tá? E são patológicos também transe causado pelos desvios metabólicos, pelo desequilíbrio de certas secreções internas do nosso organismo, como insulina do pâncreas, cujas variações de dosagem podem atingir o metabolismo do açúcar. Isso aqui ocorre, uma vez eu até vi uma reportagem de uma senhora dirigindo o carro na estrada, ela teve um problema e ela não conseguia mais, ela não conseguia parar o carro. E daí a polícia, identificando essa situação, acompanhou o veículo dela até que naturalmente ele foi parando, né, para poder socorrê-la sem causar um acidente maior. Por quê? Ela fica num estado alterado, ela perde, né, o controle do exterior, por uma questão patológica, uma questão do metabolismo dela, né? E resultante também das modificações do mecanismo da adrenalina, reguladora da pressão arterial, capaz de produzir a baixa pressão e a síncope, que é a questão do desmaio, né? É a questão quando a gente perde meio a consciência, a gente entra naquele estado meio abobado, meio... Né? Tudo isso é transe patológico, tá? O transe hipnótico é um processo de interiorização induzido por via da sugestão e também, principalmente no plano espiritual, por via da ação magnética. A gente sabe que a sugestão ela é carregada de magnetismo, né? Dependendo do magnetismo da pessoa que sugere e a condição, né, da pessoa que é sugestionável, ela pode ser mais intensa ou menos intensa, mas ela sempre tem a ação magnética, né? Porque a sugestão ela é carregada do magnetismo pessoal da pessoa. Se a pessoa fala para você, você está bem agora, né? Ou como Jesus falava, né? Você está curado. A pessoa automaticamente provoca tudo aquilo em si mesmo, provoca a própria cura, porque ela recebe uma sugestão forte, intensa, né? E no estado hipnótico a mesma coisa, a pessoa preparada para isso sugere a você esse estado de interiorização e você vai adormecendo, vai caindo em transe, né? Esse transe pode ser mais intenso ou menos intenso, dependendo da ação que é praticada. Ocorre inibição cortical. A região do nosso córtex cerebral, né, é que trabalha mais o consciente nosso. Então, ocorre a inibição do cortical, quer dizer, o consciente ele é alterado, e a efervescência das estruturas do subcórtex, que é o tálamo e o hipotálamo. Essa região aqui é aquilo que a gente já falou em outras aulas, principalmente o tálamo, a gente falar nele, a gente está falando de corpo mental, a gente está falando do ser espiritual essencial, né? Então, vocês veem que ele está totalmente inserido nessa questão, né? Não é uma questão somente patológica, não é uma questão somente do corpo que adormece, porque o espírito está aqui presente. Então, há
Ó, uma efervescência das estruturas do subcórtex, quer dizer, ele toma a vez do consciente, né? Ele consegue avançar e inibir o consciente e se manifestar, portanto. O transe hipnótico pode evoluir para transe mediúnico, como, por exemplo, em certos casos de desdobramento. Então, pode ocorrer realmente, né, que você provoca o transe numa pessoa e esse transe, e portanto você provoca através da sugestão, né? E esse transe, ele evolui para o mediúnico. Por quê? O que acontece nesse caso? Você provocando o transe hipnótico, você cria, né, você provoca a emancipação maior, o desdobramento do perispírito do encarnado, e nessa condição você cria toda a situação apropriada para uma manifestação mediúnica. E o espírito pode se aproveitar desse momento e passar a sua comunicação, tá? Como a gente já explicou, né? A comunicação se dá do perispírito do comunicante para o perispírito do encarnado, que passa para o seu corpo físico, num processo automático que dá a impressão que o próprio espírito está falando através do corpo físico, mas percorre esse caminho. Iniciou num transe hipnótico sugerido e evoluiu para um transe mediúnico. Mais ou menos, né, não levem ao pé da letra, mas mais ou menos o que ocorre no treinamento do desenvolvimento da mediunidade é isso, não é? Porque a gente não leva, né, o dirigente não leva os alunos a entrar num transe, não é? Há uma concentração maior em que o seu corpo sente o entorpecimento das forças vitais dele e há um desdobramento, uma emancipação maior do perispírito. É um transe, e é um transe provocado, percebem? E nesse transe provocado, daí o que acontece? O plano espiritual, no treinamento e devidamente, de forma protegida e equilibrada, preparada, né? Ele começa a treinar a mediunidade, tá? O transe farmacógeno é produzido por drogas, conhecidas como psicolíticas, e por várias outras do conhecimento comum, inclusive os anestésicos. Por quê? Causa o entorpecimento do físico. E pode assemelhar-se em alguns aspectos ou efeitos a outros tipos de transe, principalmente o hipnótico, porque ele provoca, a droga provoca aquilo que a gente falou aqui atrás, uma inibição cortical. E provocando essa inibição cortical, ele faz com que seu consciente seja abrandado de ação, né? E o subconsciente tome a vez. Mas isso é o mesmo aspecto ou efeito, mas por outra via, né? Uma via química. A nota diferencial, todavia, é que o processo não se apoia na sugestão, como no transe hipnótico. É provocada por meios químicos que vão agir sobre a região cerebral. E somente ocorre com encarnados, né? Porque o desencarnado não vai ter ação nisso daqui, ele não tem mais o corpo físico para sofrer esse efeito. Nesse tipo de transe pode acontecer, como no transe hipnótico, um certo afrouxamento dos laços perispirituais, tornando possível a ocorrência de alguns fenômenos semelhantes aos que ocorrem no estado de emancipação da alma. Todo transe, ou a maioria deles, provoca uma emancipação maior ou menor do espírito, do perispírito nosso, né? Tá? No transe anímico, que pode ser espontâneo ou provocado, como eu falei lá no começo, o próprio sujeito é que provoca, né? Ou por influência do mundo espiritual. Ele guarda certa relação, de um lado, com o transe hipnótico, porque é uma espécie de hipnose, de sugestão, né? E de outro, com o mediúnico.
Lembram que anímico vem de ânimos, que significa alma? Quer dizer, você mesmo se coloca em transe, né? Você mesmo se coloca em transe. Nesse caso, vejam, a meditação poderia levar a esse transe, né? E se na sua meditação, quando você entra em concentração, existe um espírito te auxiliando nesse processo, daí é mediúnico. No transe anímico, embora não haja em si um comando externo, pode-se detectar, como no transe hipnótico, a chamada dissociação da personalidade, que não ocorre, né, no transe mediúnico. Lembram que eu falei no começo o que é dissociação da personalidade, né? Quando a dissociação da personalidade é, segundo os psicólogos, né, ela é um transtorno, né, em que leva a pessoa, ela mesma, né, em si mesmo, trocar de personalidade, né? Então, uma hora vem uma personalidade, outra hora vem outra personalidade, sem aceitar, evidentemente, que isso é a interferência de um terceiro espírito. Então, no transe anímico, pode ocorrer, né, a dissociação da personalidade. E eu já expliquei para vocês em sala de aula sobre as manifestações anímicas, né? Que na essência não é um espírito que está passando a comunicação pelo médium, é o próprio espírito do médium. Quando eu falo próprio espírito do médium, que está passando a manifestação anímica, que é o animismo, que a gente vê bastante falar no espiritismo, não quer dizer o seu estado de consciência, ele conscientemente está conversando com o dirigente. É um transe. O que acontece? O consciente dele, como nós vimos lá atrás, ele é inibido. O consciente há um abrandamento, quer dizer, ele cai de atividade. O subconsciente toma a vez. E nesse tomar a vez, o subconsciente traz à tona uma das personalidades do médium. Vamos entender por personalidade, eu falo assim para ficar bem didático, em cada existência física nossa, a gente cria uma personalidade que está lá guardadinha dentro da gente. É lógico que isso deve formar um conjunto, que somos nós. Mas, às vezes, determinada vida física nossa, experiência nossa do passado, marcou tanto por algum motivo que aquilo não está adormecido dentro de nós. Ele está lá só esperando o momento de eclodir. E no momento em que o médium entra em transe, né, ao invés de ele dar a vez para um espírito comunicante, ele dá a vez para uma personalidade dele mesmo, entende? E como o dirigente deve agir? Da mesma forma que tratasse um espírito comunicante, necessitado. Porque se aquela personalidade dele está tomando a vez e conversando com a gente, é porque ela precisa de ajuda. E às vezes ali você consegue resolver um conflito que tem consequência na vida atual daquela pessoa, né? Resolvendo o passado, você desata os nós que prendem a pessoa àquele passado, né? Então é importante que o dirigente tome cuidado para não confundir animismo com qual a palavra para não confundir o animismo com uma enganação, né? O próprio médium que está inventando a comunicação. Não é isso. É um estado subconsciencial dele que está tomando a vez, está vindo à tona. E por quê? Porque precisa de ajuda. Tá bom? Tudo bem por enquanto, gente? Acho que tá, né? Vou seguir. Qualquer coisa vocês me falam. O transe noctípico que eu falei, ele acontece comumente no período de repouso noturno, né? E é o nosso sono, tá?
embora mostre linhas de estreito contato com o transe anímico, propriamente, pode apresentar também características de natureza mediúnica. Vejam que não tem como dissociar tudo, porque o transe, vamos entender como nós já falamos lá no passado, nos slides já passados, que o transe é uma maior emancipação do nosso espírito, né? E no momento que ele ocorre, ele pode ter, né, efeito anímico ou mediúnico. Depende de um monte de coisa, tá? No transe noctípico é quando o nosso corpo entorpece com o sono. Daí um monte de fenômeno pode acontecer, né? Os fenômenos oníricos representam exatamente essa questão aqui do nosso momento do sono, tá? Os sonhos, as imagens que a gente tem durante o sono. Então, ocorrem os fenômenos oníricos, relacionados com imagens, representações, ideias que brotam espontaneamente do subconsciente e do subconsciente profundo, quer dizer, da nossa vida atual e da nossa vida anterior. Algumas delas depois lembradas ainda que confusamente. A gente dorme e sonha. Quando a gente acorda, a gente lembra alguma coisa, né? E alguma coisa não lembra. Depende muito de um monte de situações. Vejam, por isso que o nosso sonho é uma confusão danada, como a gente viu na aula que tratou da emancipação da alma, né? Ela pode ser um retalho de um monte de coisas. Lembranças do passado, preocupações diárias, um monte de coisa. Quando você acorda, aquilo vem tudo de uma vez, né? E acaba ocasionando confusão, como está falando aqui. E nesse transe também, a gente é evidenciado, né, os fenômenos de desprendimento e desdobramento durante o sono. Convivências suscetíveis também de serem lembradas, principalmente nos casos em que espontâneos ou provocados já passam a ter caráter mediúnico, comunicação, informação, visão. O que está falando aqui? Quando a gente dorme, o nosso espírito desdobra e tem as suas atividades noturnas. Essas atividades, com o devido treino, podem ser lembradas por nós. É que a maioria não quer, não acredita, enfim, deixa para lá. Mas elas podem. E elas são mais facilmente lembradas se elas tiverem um caráter mediúnico, quer dizer, a gente teve as nossas vivências à noite, no exemplo. Nós, à noite, encontramos com um parente nosso, que quer o nosso bem, e ele nos levou a um determinado lugar e conversou com a gente, nos dando conselhos sobre a nossa vida atual. Ele quer que a gente lembre desses conselhos. Então, no momento que a gente vai retomar o corpo físico, através de operações magnéticas, ele auxilia que essas lembranças gravem, marquem o nosso cérebro de carne. Assim, no momento que a gente acorda, essa lembrança vem. Às vezes, a lembrança não vem totalmente nítida. Às vezes, ela vem confusa, mas a gente lembra, né? Tem um exemplo num dos livros do André Luiz, que eu não vou lembrar qual agora, de uma jovem que conversou com a avó dela, e a avó dela falava no exemplo, um exemplo, tá? Eu não vou lembrar como está no livro, mas ela falava, né? Deixa isso para lá, um exemplo. A vingança é uma serpente que nos morde e nos prejudica, podendo matar a oportunidade, um exemplo, né? Ela escutou esse conselho da avó durante o sono noturno. Quando ela acorda de manhã, ela não lembra que esteve com a avó, mas ela fala: "Ah, parece que eu sonhei com uma serpente essa noite", né? Percebem que ela consegue gravar alguma coisa, mas fica confuso. E às vezes você não consegue lembrar de momento, mas com o tempo aquilo vai voltando e vai incorporando ao seu consciente, né? Mas tudo isso é coisa que acontece no nosso transe provocado pelo sono.
E vejam que coisa interessante, tem algumas pessoas que falam que o nosso sono é puramente hipnótico, é uma hipnose, né? A gente dorme porque se hipnotiza, você mesmo provoca, tendo em vista as necessidades de repouso e reparação do seu físico, você mesmo provoca o entorpecimento do físico para ele se reparar, né? Num processo talvez inconsciente nosso, tá? E curioso disso que as pessoas que têm insônia é porque isso em algum momento foi prejudicado, esse processo natural, ou uma preocupação ou alguma coisa assim está ocasionando, né, a quebra desse processo natural, e daí a pessoa não consegue dormir. Mas vamos avançar. No transe mediúnico, que é o que importa para nós, né? Bom, tudo que eu falei importa, porque, como eu disse, está tudo ligado. A gente não pode dissociar, e tudo que nós falamos dos outros se aplicam aqui também, né? Então, é típico dos fenômenos de mediunização psicofônica. Psicofonia é quando o médium fala, né? Psicográfica, a psicografia é quando o médium escreve, né? E a trava-língua isso daqui. A psicopictórica, que é a pictografia, é a pintura mediúnica, né? Genericamente conhecidos como mediunidade de incorporação, mas também detectável em ocorrências mediúnicas ligadas à materialização e outras. É normalmente provocado pelos espíritos e apresenta, como já salientado, características peculiares e bem definidas. Aqui a gente vai tentar falar um pouco a respeito nessa imagem, tá? Então vejam, o transe provoca em maior ou menor intensidade a emancipação, o desdobramento do espírito, tá? Então aqui a gente tem o corpo físico e aqui a gente tem o perispírito, né? Porque não dá para enxergar o espírito, tá aqui dentro, né? Tem o perispírito, que é o corpo sutil dele. Olha, as mediunidades de incorporação. Na psicofonia, ela pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, dependendo do quê? Desse processo aqui, ó. Quanto mais o perispírito está afastado do corpo físico, mais inconsciente ela é, tá? Então você tem uma inumerável gradação, né, entre um estado total de consciência e um estado total de inconsciência. A mediunidade é bem complexa e ela se desenha em cada pessoa de uma forma bem diversa. Não existe um igual ao outro, né? Mas na mediunidade consciente, e isso é importante principalmente para os alunos, os novatos, né, nessa matéria, existe o transe e existe a comunicação. Só que pelo fato de ser consciente, pelo fato do perispírito estar mais ligado ao físico, o córtex aqui, né, a região do nosso consciente, ele está mais atuante. E isso pode provocar a confusão, principalmente nos novos. O processo de comunicação sempre vai passar do espírito comunicante para o perispírito do médium, que passa para o físico. Só que, como eu disse, ele percorre esse caminho aqui, né? Sempre. É meio automático. Quem vê de fora dá até a impressão que é o espírito comunicante que já está usando direto o corpo do médium. Mas não, sempre esse caminho. Porque é ele que está ligadinho aqui, né? Ele que comanda, ele que controla. Então, aí, quanto mais unido ao físico está o perispírito, mais o consciente está atuante e menos o médium novato consegue distinguir o que é seu e o que é do espírito comunicante. Isso causa uma confusão danada, causa dúvida. Por isso a gente sempre fala, e já falei para vocês, na dúvida, falem.
é importante. Eu sei que de começo a gente às vezes fica até parecendo meio ridículo, parece que está falando uma coisa que o dirigente fala que é uma comunicação, mas dá a impressão que é uma coisa que eu mesmo inventei na minha cabeça. Isso é natural, é um passo natural. A tendência, eu não posso dizer que é você novato ser consciente e o mais já médium mais desenvolvido, de mais tempo, ser inconsciente, porque às vezes você fica a vida toda consciente. E o consciente, na essência, ele é melhor, porque o médium consciente controla melhor o fenômeno. Acontece, às vezes, do médium ser totalmente inconsciente, daí o que acontece? Ele, no transe, né, ele entra em transe através da concentração, o espírito dele aqui desdobra, só que não fica aqui do lado olhando ele, simplesmente vai embora, né? Isso causa uma maior cota de trabalho para a equipe espiritual, que tem que cuidar do físico que o médium despreparado ainda não consegue cuidar, né? Então, é melhor que seja consciente ou pelo menos semi-consciente. Agora, com toda certeza, o que vai haver no desenvolvimento, quando todos ficarmos mais preparados, né, mais experientes na mediunidade, é você conseguir distinguir de forma muito clara o que é seu pensamento e o que é o pensamento do médium, do espírito comunicante, tá? Então, o médium mais preparado, ele já se coloca lá em concentração, ocorre o transe consciente, mas há uma alteração do estado consciencial dele, né? Ele sente a aproximação do espírito, se envolve, passa a comunicação e sabe bem o que é dele e o que não é. Chegando ao ponto de alguns médiums conseguir passar dados pessoais da pessoa com uma clareza que quem duvida um instantezinho que seja não consegue passar. Que é quando o médium, o espírito comunicante chega, no exemplo, e fala o nome da minha mãe e fala o nome completo, né? Você precisa estar muito seguro da mediunidade para transmitir esse dados pessoais. Por quê? Quando está ocorrendo aqui, você está consciente, você está pensando. Se você duvidar um instante, você quebra isso daqui, né? Você quebra essa ligação, esse elo, tá bom? Na psicografia, nós temos a psicografia mecânica, né? E a semimecânica. Vejam que na semimecânica a gente tem a consciente e a semiconsciente. Aqui você não tem a inconsciente. E na mecânica você tem a consciente, semiconsciente e inconsciente. Essa questão aqui tem a ver exatamente com o processo em que o fenômeno se realiza. Porque chega um ponto que eu já ouvi um espírito falar na mediunidade mecânica. A mecânica é quando o médium, ele simplesmente dá a impressão que ele deu o braço para o espírito conversar lá. Então o espírito toma o braço dele e escreve, né, o que ele quer, e às vezes ele não tem consciência. Vejam que às vezes aqui o que acontece, o médium, não vamos confundir isso. O médium, nessa psicografia mecânica, o médium pode estar consciente, tá? Então, ele está consciente. O seu estado é de transe, portanto, alterado, mas ele está consciente, ele está sabendo que o fenômeno está acontecendo. Ele está consciente, mas ele não controla o braço. Entenderam? Né? Ele está consciente, mas ele não controla o braço. O braço toma um impulso e começa a escrever, e às vezes, então, ele está consciente do fenômeno, mas ele não tem consciência do que está sendo escrito, porque ele não tem domínio no braço. Na psicografia mecânica, o médium pode estar consciente totalmente, ou, né, mais consciente,
semiconsciente, ele fica lá meio abobaiado assim, ou inconsciente, quer dizer, ele entra realmente num transe mais profundo e escreve, né? No Chico Xavier, no exemplo, eu acho que poderia acontecer mais de uma coisa com ele, porque ele menciona no exemplo, e ele era mecânico, né? Ele menciona que quando Emmanuel ditou para ele há 2000 anos, o livro há 2000 anos, ele não sabia o que Emmanuel estava escrevendo, porque o braço dele ia no impulso mecânico. Mas Emmanuel permitiu, ele consciente, Emmanuel permitiu que ele fosse enxergando as imagens do que ele ia escrevendo. Quer dizer, o Chico assistiu como se fosse um filminho a vida de Emmanuel no livro há 2000 anos, né? Na mente consciente dele vinham passando todas as imagens do que ele estava escrevendo lá, tá? E o semimecânico já é aquele em que o braço também toma um impulso, às vezes frenético assim, só que o médium ele já tem mais consciência da escrita, no caso, da comunicação, tá? Ou ele tem total consciência do que ele está escrevendo, e daí normalmente a gente fala que isso é uma psicofonia escrita, né? Que é um processo idêntico. Ele está consciente, ele escreve, né? Ou ele está semiconsciente, quer dizer, ele fica meio falando não com o intuito de ofender, meio abobaiado assim, né? Tá? Percebem que interessante? E eu vi uma vez um espírito falando que na psicografia mecânica, ele, ao invés de tomar o braço do médium, ele fazia um fenômeno que é o que acontece quando eles querem, com as mesas girantes, no exemplo acontecia isso, né? A mesa girante era envolvida em fluido, aquele fluido misturado, né, do médium e do espírito, e o espírito conseguia agir sobre a mesa fazendo ela girar. Então eu vi um espírito dizendo que ele escrevia envolvendo a caneta nos fluidos dele do médium, e com base nisso, na verdade ele não estava influindo sobre o braço, ele estava influindo sobre a caneta, fazendo a caneta escrever. O braço servia só de apoio, apêndice para a caneta escrever, né? E na essência, o que você vê na prática é que acontece essas duas coisas, né? O espírito toma o sistema nervoso aqui do braço, porque o médium não sente, é como se fosse um órgão morto, né? Um membro morto. Você não sente, dá a impressão que, né, não tem. E no mesmo instante ele pode envolver a caneta lá e fazer escrever. Tá bom, gente? E a gente tem a pintura mediúnica, né? Que a gente sabe, aqui não, essa ilustração eu tirei, esse quadro eu tirei do livro do Zalmino, mas ele não fala com relação à pictografia, né? Mas a gente sabe que a pintura mediúnica, ela pode ser também consciente, o que a gente pode chamar de intuitiva, e ela pode ser inconsciente, ou seja, o médium ele é tomado daquele impulso né? Mas quase sempre ela é consciente. O médium sabe do fenômeno. Gente, tudo bem? Tudo em ordem? Como eu disse, eu quis trazer aqui algumas informações a respeito do tema, mas tem muita coisa e a gente tem que ir se aprofundando. Eu acho que a aula ela é válida exatamente para mostrar essa questão para nós, os médiums que ainda estão em busca de segurança, né? Os mais inexperientes ainda, que vão ter que trabalhar muito com essa questão da consciência, né? E então vocês vão ver, principalmente quando a gente tratar do método PACEM, do Edgar Armond, né? Vocês vão perceber que vai ter outros meios para te darem segurança do fenômeno em si.
mas na grande maioria o médium fica consciente, tá bom? E em alguns ele pode ter uma alteração maior. Alteração essa sempre ditada por esse afastamento. No caso do animismo, né, o que acontece? O espírito aqui, necessariamente, ele tem um afastamento, porque o que acontece? Nesse afastamento, ele causa o transe, né, ou o transe causa a emancipação, o afastamento do perispírito, só que ele não recebe a influência de um terceiro. As personalidades que eu falei estão aqui, ó, né? Então ele acessa uma outra personalidade e é essa personalidade que passa a comunicação aqui. E também acontece no caso do transe anímico, né? Quer dizer, um fenômeno que pode ser provocado pelo próprio espírito do médium sem o auxílio de um outro terceiro. Esse espírito ele pode provocar o transe do corpo físico, quer dizer, o corpo entorpece, fica em transe, ele sai carregando o perispírito, lógico, né? Sempre o perispírito sai, e fora o perispírito dele, ele pode, inclusive, se materializar e aparecer para outras pessoas. Então, ele pode, no exemplo, deixar o corpo dele aqui entorpecido e se afastar do corpo e da comunicação no centro espírita, no exemplo. Como eu já vi várias vezes acontecer comunicação de pessoas encarnadas, né? Porque ele é um espírito igual ao outro, né? Então ele pode dar comunicação por outro médium ou pelo corpo dele mesmo, tá? E Santo Antônio de Pádua, e tem outro que também fazia isso, mas eu lembro, o Santo Afonso de Ligori também fazia, né? Eles eram conhecidos como homens, o fenômeno dos homens duplos, né? Porque eles eram vistos num lugar e no outro ao mesmo tempo. Um exemplo Santo Antônio de Pádua. Ele estava na Itália, mas ele foi visto, né, em Portugal, me parece, se eu não me engano, no julgamento do pai dele, e inclusive ele tomou a defesa do pai dele lá, né? E o que aconteceu? O corpo dele ficou num país entorpecido, porque não tem como ter os dois ao mesmo tempo consciência. A consciência ou fica aqui ou sai com esse, no transe, né? Percebem que os graus de consciência que a gente falou é dependendo do afastamento dele. No caso de Santo Antônio de Pádua, ele deixou o corpo dele num país e foi no outro país, quer dizer, o que foi? Esse daqui, ó, né? O perispírito. Ele, num impulso, num pensamento, ele foi até outro país, ele materializou lá, se utilizando do mecanismo próprio da materialização, se utilizando dos fluidos de algum médium presente na sessão lá, e defendeu o pai dele. Tá? Então, você tem homem duplo, porque ele está ao mesmo tempo em dois lugares. Só que a consciência só pode estar em um lugar. Não tem como ele conversar aqui e ir lá fazer outra coisa. A mesma coisa acontecia com Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Algumas vezes dizem que os alunos dele já até sabiam, porque tinha hora que ele parava assim, né? E nesse instante ele era visto ajudando alguém em algum outro lugar. Porque o espírito dele desdobrava e ia embora, né? Tudo transe, né? E nesse caso dele, a gente não pode afirmar que é um transe mediúnico. É um transe anímico, pode ser o mediúnico, percebem? E as demais formas de transe que a gente explicou, elas são sempre provocadas, mas redundam sempre na mesma questão, a emancipação maior do espírito. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Ó, é só por hoje.
Alguém quer fazer algum comentário? Bom, se todo mundo ficar quieto, vocês já sabem. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? À noite a gente pode, no transe, no que alguma coisa lá, que é o transe noturno, né? A gente pode se encontrar e conversar de novo, né? E acontece, viu? Isso acontece bastante. Não pensem que não acontece. Alguém quer falar alguma coisa? A palavra, aquela hora que você queria falar sobre a mentira, era É. mistificar. Isso É, mesmo. A então, mistificação, né? isso. São coisas diferentes, né? É isso. É, animismo e mistificar é E, diferente. e o dirigente ele tem que ter sensibilidade para perceber isso, né? Porque senão ele pode prejudicar a pessoa, né? Certo. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Senão a gente já vai partir para o encerramento. A Cláudia tinha falado que faria as vibrações, né? A Cláudia está aí? Então, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Estamos ouvindo. Ah, vocês não estão me vendo. Também estamos vendo. Ah, então tá bom. Ainda Agora está bem. tudo em ordem. Eu ouvia vocês no começo, mas eu acabei não... É? Tive que sair e entrar para poder regularizar, porque vocês não estavam me vendo. Você vai fazer as vibrações? Vou fazer sim. Já Então, deixei tá pronto. depois de você, eu faço a prece final e a gente encerra, tá bom? Tá certo. Então pode fazer. Está todo mundo aí me ouvindo? Todo mundo ouvindo. Então, vamos lá. Então, para quem desejar, fecham seus olhos, né? E vão procurar respirar profunda e lentamente. Buscar enxergar a figura bondosa de Jesus diante de nós. E fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, vamos vibrar. Vamos vibrar, que é desejar os nossos melhores pensamentos e nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela saúde de todos nós, de nosso planeta Terra, deste momento que vivemos. Saúde para todos do nosso planeta. Vamos vibrar pela harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar por todos os dirigentes do nosso planeta, que eles possam ter muita luz na condução desse momento do nosso mundo. Vibremos agora pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, que essa luz maravilhosa seja forte para iluminar o nosso presidente e toda a sua equipe, envolvendo ele em todo o seu ministério com muito amor e justiça. Vibremos por todos os que sofrem, vibremos por toda a nossa, por essa casa que nos acolhe e por todos os trabalhos que aqui realizamos. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia ou com dificuldades. Vamos vibrar agora pelo nosso lar, pelos todos os queridos que aqui temos, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e que essa luz transborda por portas e janelas e envolve a todos os nossos vizinhos. E assim pedimos a Deus permissão para vibrar por nós mesmos, criaturas que somos, tão necessitadas do amparo
e da misericórdia divina. Assim seja. Assim seja. Então vamos agora, após as vibrações, unindo nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos elevando, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade do nosso encontro e agradecendo aos bondosos amigos espirituais que, além de nos auxiliar o entendimento a respeito do tema, aproveitaram a oportunidade e socorreram nossos lares, auxiliando nossos familiares e a todos nós, a todos a nossa gratidão, o nosso carinho. E assim, pedimos a Jesus que possamos ter uma boa semana, sempre confiando no seu amor, e pedimos a Ele que abençoe a todos aqueles que estão doentes e aqueles todos que estão com medo, paralisando às vezes as suas melhores disposições. Graças a Deus e graças a Jesus por tudo. Que assim seja.